E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série de vídeos voltados aí para cabeleireiros e barbeiros que querem crescer, né, que querem evoluir na nossa área. Eu quero falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui, ó, as máquinas de corte. Então, os barbeiros já usam isso aqui, a gente brinca, né, com uma mão nas costas já. Cabeleireiros nem todos usam, tem uns que apanham um pouquinho, independente se você está começando, se você já tem experiência, se você quer começar a usar ou não. O que é importante? Primeiro, isso é uma ferramenta que, se a gente sabe usar, ela é bastante útil, ela é bastante versátil. Tá? Então, assim como as tesouras são extremamente importantes, as máquinas também. E do mesmo jeito que eu preciso cuidar muito das minhas tesouras, eu preciso cuidar muito das máquinas também. Tá? Então, a primeira etapa, quando a gente pensa em manutenção da máquina, eu preciso fazer sempre a limpeza mecânica, seja com uma escovinha, como essa daqui, ou um pincelzinho como esse, em algumas máquinas vem também, não importa, é limpeza mecânica. Eu preciso vir aqui, ó, no espaço entre as lâminas, né? Todo vãozinho que tem, eu preciso vir aqui e limpar, tirar todo resíduo, todo restinho de pelo que tem, de cabelo que ficar. Então eu vou desobstruir, porque isso aqui tende a emperrar as lâminas. E aí o que acontece? O motor vai trabalhando cada vez mais, vai forçando cada vez mais, gasta mais a bateria e o motor, sem necessidade. Então, manutenção de máquina. Primeira coisa, limpeza mecânica, tirar resíduo de cabelo, tirar resíduo de pelo, essencial. Com que frequência? A cada corte. Terminei o corte, eu preciso limpar a minha ferramenta, desobstruir todos os cortes. Limpei, fiz essa limpeza mecânica, aí eu vou pegar ou um pano ou um papel toalha, passo de preferência um pouquinho de álcool 70 e faço a remoção de gordura que tenha ficado, porque o couro cabeludo é oleoso, né? Então acaba juntando, ela fica até meio escorregadia, meio pegajosa. Então faço a limpeza do corpo da máquina e já limpo o excesso da lâmina também, tá certo? Lembrando que, assim como eu falei para as tesouras em outro vídeo, o álcool ele tira o óleo. Tá? Então, assim que eu fiz essa limpeza, de tempos em tempos, eu preciso ir lá e colocar uma gotinha de óleo de novo na minha máquina. Então, venho aqui, ó, coloco uma gotinha desse canto da lâmina, outra gotinha nesse canto da lâmina. Dependendo da máquina, eu coloco mais uma gotinha aqui embaixo e outra gotinha desse lado aqui, ó, embaixo também. Tá? Onde uma lâmina tem atrito com a outra, a lâmina de cima e a lâmina de baixo. Coloquei uma gotinha de óleo, liga a máquina. Deixa ela trabalhando ali por alguns segundos para esse óleo espalhar. Tá? Se eu coloquei demais, ele vai até escorrer um pouquinho, então tiro o excesso. Isso já é suficiente. Tem alguns profissionais, tem gente que fala, eu gosto de limpar com água e sabão. Então coloca um pouquinho de água com sabão e coloca a lâmina, só a pontinha da lâmina ali para trabalhar na água, para ela soltar. Tá? Eu de verdade não gosto muito, não vejo tanta necessidade disso, porque se você faz a limpeza frequente, isso já é suficiente, ou com água e sabão ou com álcool isopropílico, né, que ele seca mais rápido, tá? Só para não ficar muito encharcado ali entre as duas lâminas. Independente, o importante é fazer a limpeza física primeiro, tira todos o resíduo de cabelo, de pelo, e em seguida faz a limpeza, tira o excesso de resíduo de gordura e, se necessário, lubrifica de novo. Conforme você vai trabalhando, você vai perceber até pelo barulho que sua máquina já precisa ser lubrificada. Então, identifica qual é a frequência ideal para ela. Tem máquinas, e aí independe de marca, tá? Tá muito ligado ao desgaste da máquina, né? Tem máquinas que eu já usei, máquinas muito boas, que a cada corte eu precisava colocar uma gotinha de óleo de cada lado da lâmina para ela poder trabalhar. Se eu não fizesse isso, ela começava a puxar o cabelo. E tem outras que eu já trabalhei por uma semana sem colocar uma gota de óleo a mais, usando a máquina o tempo todo. Tá? Então, você vai identificar ali o ideal para você. É importante que ela esteja sempre lubrificada para que as duas lâminas corram sem força, né, sem atrito uma sobre a outra. Tá? Então o atrito é o mínimo possível para que o corte seja mais pressível, não puxe o cabelo do cliente, então é mais confortável e a gente tem um resultado mais uniforme, não fica aquelas falhazinhas, né, de fiozinho que ficou um pouquinho maior. A gente tem que repassar a máquina 10, 15, 20 vezes no mesmo lugar. É cansativo para você e é cansativo para o cliente. Tá? Então, limpeza das máquinas é essencial. Isso vale para a máquina de corte, tá? Então, remoção física e depois limpeza e lubrificação. Para a máquina de acabamento, mesma coisa. E também para essa maquininha aqui, para quem usa esse tipo, não precisa ser essa marca, mas esse tipo aqui, ó, que é a Shaver. A Shaver é uma máquina muito legal quando a gente faz limpeza tanto de couro cabeludo
né, no fade, que é aquele efeito bem navalhado, ou de barba, para quem tem mais sensibilidade. Tá? Então é importante fazer a manutenção correta da sua shaver. A maioria é da mesma forma, né? A gente tem um botãozinho do lado aqui que você aperta, aí a lâmina salta um dos lados, aí você tira para fazer a limpeza. Bom, isso aqui também sai, tá? A lâmina também sai, deixa eu desencaixar a minha aqui para mostrar, ó, tá aqui, ó, ela também sai, é só puxar ela para cima, ela tem uma travinha, pronto, já encaixei de novo. Então, isso eu posso tirar para lavar também, o ideal é que eu tenha o mínimo possível de atrito horizontal nessa lâmina, então se eu vou fazer qualquer movimento tem que ser no sentido da lâmina para não afetar o corte dela, tá certo? Isso é o ideal. E eu lavo quando necessário, às vezes só a limpeza mecânica, que eu só a limpeza com esse tipo de ferramenta ou com pincel já é suficiente, tá? E a capa de proteção, que é essa daqui, ó, isso eu posso tirar e lavar, tá? Então, a cada uso eu posso lavar. Aqui, ó, então eu posso desencaixar, sai por baixo de cada uma das capinhas, ou lavar a peça do jeito que está aqui e deixo secar bem antes de colocar na shaver de novo. Importante é limpar, é a higiene. Então aqui a gente está falando de um material, ele não é cortante, mas é uma peça de metal, uma peça pesada que eu posso de repente arranhar o cliente, né? Tanto com as máquinas como com a lâmina. E se eu forçar demais, se eu apertar demais na pele, se eu aperto demais isso aqui, ó, se eu vou tensionando demais na pele, eu acabo arranhando a pele do cliente, porque a lâmina vai pegar através desses furinhos um pouquinho da pele. E aí eu causo mais desconforto. Aí passa a ser mais interessante trabalhar com o navalhete, em vez de usar a shaver. Tá? Mas são 3 ferramentas muito úteis, muito legais e que eu preciso fazer a manutenção correta. Qual é a melhor marca, qual é a melhor potência, com fio, sem fio, bateria? Independente. Quem usa muito, vale a pena investir numa boa marca, uma boa máquina. Tá? Tem aí Endes, Ual, a Gama, a Babyliss, são máquinas legais, umas bem mais caras do que outras, não chega a ser a 3 vezes o preço, mas o que diferencia normalmente é a potência do motor e o quanto dura a bateria. Então, para quem usa com uma frequência muito alta, é interessante investir num bom equipamento. Quem vai usar eventualmente, cara, de repente até uma máquina com fio, compre uma máquina boa com fio, porque você vai usar muito eventual. Tá? Isso é muito comum para os cabeleireiros. Agora, os barbeiros que usam com uma frequência legal, a máquina com fio é melhor do que a sem fio? Bom, tem as vantagens e desvantagens. Né? A máquina sem fio, se acabou a luz, eu consigo usar do mesmo jeito. Mas a máquina de bateria, se a bateria estiver fraca, ela me deixa na mão. Eu tenho que ter uma outra de reserva, ou de repente trabalhar com o fio engatado ali. Então, cada uma tem o seu ponto positivo e ponto negativo. É mais confortável trabalhar sem o fio, aquele fio atrapalhando, e o fio é um objeto que pesa. Né? Então, a hora que eu coloco ali na minha bancada, o fio está pendurado, de repente, qualquer movimento, alguém que esbarra naquele fio, a minha máquina pode ir para o chão, coisa que já não acontece com tanta facilidade na máquina sem fio, porque lá o peso dela é a própria máquina. Se ela está na bancada, não tem nada puxando para baixo. Tá? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. As máquinas de acabamento, a mesma coisa. Tem umas que são muito fortes e outras que são um pouquinho mais fracas. As mais fortes, se eu aperto demais na pele, ela também vai machucar. Então, quem atende muita criança, atende muito idoso, que a pele é mais molinha, mais enrugadinha, pode machucar sim. E a gente tem a regulagem desse pente também, dessa lâmina, para não deixar tão rente, de acordo com o público que eu atendo. Então, tem gente que precisa dessa lâmina bem rente, cortando ali, quase igual uma navalha, né? E outras pessoas que preferem deixar ele quase 1 milímetro recuado para não ficar tão arriscado, não ficar tão desconfortável, né, com risco de machucar, de arranhar um pescoço de uma criança, de um idoso, alguma coisa assim. Tá? Então, o importante é isso, é pensar na praticidade que a ferramenta vai trazer no seu dia a dia, relacionando custo e benefício. Então, para quem usa muito, vale sim a pena investir num bom equipamento, uma boa marca, uma bateria que dure bastante, um motor de alta potência e de repente ter mais de uma máquina também é de se considerar, tá? De acordo com perfis diferentes, tipos diferentes de corte que você vai fazer. Agora, para quem vai fazer eventualmente o corte com a máquina, eu investiria numa máquina um pouquinho mais barata e dê preferência para tesouras, para outros equipamentos, de repente produtos. Tá? Pode optar por uma boa máquina, mas uma versão com fio, que já cai para quase metade do preço. Então tudo é isso, vai depender da frequência de uso que você vislumbra para o seu equipamento.
Tá legal? É isso por enquanto. Hoje a gente falou um pouquinho aí sobre máquinas de corte, de acabamento, a shaver, e te encontro no próximo vídeo da nossa série. Tá legal? Um abraço, até mais.